Mas quando vem essa revolução industrial, ela traz um desequilíbrio. Quando a Europa cresce com isso, com armamentos e tudo mais, cresce esse desequilíbrio. E aí começa a haver essa dominação. E alguém pergunta, mas por que a África ela se deixou dominar? Não foi bem assim. Houveram guerras, sim, vontade de lutar, morrer por sua liberdade, tudo isso houve. Mas também houve momentos em que pessoas foram pagas, pessoas foram cooptadas dentro do próprio território africano. A própria Europa começou a criar inimizade entre povos africanos para que eles brigassem entre si e se enfraquecessem de alguma forma para a Europa poder entrar nesse momento de corte de relações e de forças que existia lá. Então, tem muita coisa aí. Mas, em suma, havia esse racismo científico, havia esse racismo que dava estrutura, que estruturava, que dava suporte para esse colonialismo feroz, muito traumáticos, que causaram muitos problemas para a vida das pessoas. E aí, na Segunda Guerra, especificamente, de 39 a 45, o que acontece lá? O nazismo, que matou 11 milhões de pessoas em campos de concentração, que desses 11 milhões, 6 milhões eram de judeus. Mas os outros, quem eram esses outros? Eram aqueles que eram considerados descartáveis, inconvenientes, que precisavam morrer. Homossexuais, negros, pessoas com deficiência, comunistas, entendeu? Então, a gente tem novamente um colapso no mundo, grave, muito grave. Então, diante de toda essa situação que vinha de século para século, tempos depois, a Segunda Guerra termina em 1945, e em 1948 é assinada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela tem um sentido. Ela vem no momento em que os estados, em que os países pensam, a gente precisa fazer alguma coisa. O colapso é muito grande. E aí o que acontece? A declaração ela é assinada e ratificada por muitos países. O Brasil também assina, ratifica e diz que vai cumprir. E o que é que ela fala? O que fala a Declaração Universal de Direitos Humanos? Ela vem falar exatamente do que a gente vai falar aqui também, do direito à vida com dignidade, a proteção dos mais vulnerabilizados, porque está lá. Ela veio dizer o seguinte: olha, muita gente foi atingido com as guerras, mas quem foram os mais atingidos? Quem foram os mais atingidos ao longo desses séculos? Quem está sofrendo mais no mundo? Então, aí entra a questão assim: direitos humanos, ele vem para todo ser humano, mas ele vem com uma ideia de proteção maior para quem precisa de uma proteção maior, que são as pessoas mais vulnerabilizadas. Então, pessoas que perderam suas casas, se tornaram apátridas porque perderam o direito de estar em seus países, pessoas que perderam famílias, pessoas que corriam risco de vida por pensar de uma maneira, ou por serem judeus ou pretos. Existiam situações muito específicas a serem protegidas. Então, vem os direitos, vem a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa declaração ela é de suma importância, é importante lermos, é importante sabermos do que ela fala, é importante entendermos da sua existência, e é importante saber que ela não para ali. Ela é um primeiro passo. Depois, inclusive, veio o Pacto Internacional, vieram várias, né, declarações, mas veio o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, também ratificado pelo Brasil, também o Brasil dizendo eu assino. Então, por quê? Porque, nesse caso, a gente teria que pensar o seguinte: os países do mundo, não cada um individualmente, não cada pessoa atingida,
Mas, assim, os países teriam que tomar atitudes reais de combate àquilo que se chama violações de direitos. E aí, então, o pacto vem, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos e Culturais, ele vem dizer o seguinte: temos que proteger direitos das populações. Os direitos humanos já falava sobre o direito à vida, o direito à dignidade, o direito à propriedade, o direito de convivência, o direito da expressão, o direito de ir e vir, todos os direitos estavam lá. Então, então a gente passa a se perguntar o que são, né, esses direitos econômicos, sociais e culturais. A gente vai interagir sobre isso, mas vou pensando algumas coisas para que a gente daí também possa trocar umas ideias. Embora os direitos, gente, econômicos, sociais e culturais, eles possam diferir de país para país, uma cultura de um país, ela não se espelha necessariamente na cultura de um outro país. Eles podem ser expressos de formas diferentes de país para país, mas, de um modo geral, eles estão ligados a direitos muito básicos, os direitos econômicos, sociais e culturais. Então, assim, é direito à alimentação, é direito ao trabalho digno e à remuneração por esse trabalho, é direito à maternidade e à paternidade com garantia de que tudo corra bem para essa mãe quando vai ter seu filho, para que ela não sofra uma violência obstétrica. É direito ao transporte, ao lazer, ao saneamento básico. É direito a uma moradia digna. É direito a uma creche para os filhos. É direito à sua saúde sexual e reprodutiva, você decidir se quer ter filho, se não quer, quer ter acesso a medicamentos para evitar os filhos, se você quer ter acesso a uma cirurgia. É tudo tão básico. Ele não está longe, ele não está em outra esfera, ele não é uma coisa que transcende. É uma coisa muito do nosso dia a dia. É o direito a uma previdência social, a uma aposentadoria lá atrás, depois de eu trabalhar. Então, a gente começa a trazer para cá essa ideia de que a gente não está falando de algo muito longe da gente. A gente está falando de coisas que estão ao nosso alcance, de que nós fazemos parte, né? Então, quando a gente começa a pensar nisso, a gente começa, não é uma frase, o que são esses direitos? Não. Então, se ele está muito próximo da gente, a gente vive tudo isso, a gente tem como acessar. À medida que a gente entende, a gente vai depois pensar como acessá-los, né? Eu diria também que tem uma questão, nós temos uma aplicação, nós temos uma lei, Lei 10.369, que fala sobre são duas leis no Brasil. A que fala sobre a obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira nas escolas do Brasil, do nosso país, e da cultura indígena. Estamos falando de direitos culturais, tá? Direitos culturais. Estamos falando de algo que é necessário a gente conhecer, é necessário implementar, leis já existem, e que ainda muitas vezes têm resistência. Está entendendo? Então, assim, às vezes já até existe a lei, como nesse caso. Mas aí vem a resistência. Ou seja, apesar de já existir a lei, às vezes a gente tem que trabalhar para a implementação, para a conscientização, né? Para aplicação adequada de uma lei já existente. Então, é sempre tudo muito em movimento. Não é uma lei que resolve tudo. Às vezes a gente fala assim, precisamos de lei para determinada coisa. Aí a gente, tá. E quando já existe a lei? Temos a lei. E às vezes ela não é implementada. Então a nossa luta continua. Queremos a implementação correta, adequada, efetiva desta lei. Olha lá, a gente atuando. Digo mais, outra coisa
sobre direitos fundamentais e sobre direitos sociais, econômicos e culturais que a gente está tratando. Eu acho assim, em primeiro lugar, também para se procurar saber sobre esses direitos é a nossa Constituição. Ela não deve ser acessada apenas por juristas, advogados, ela deve ser acessada por todo mundo. Ela é a nossa lei máxima, ela que rege a nossa vida dentro da sociedade. Então, assim, às vezes a pessoa, mas ler a Constituição não é difícil. É uma leitura até bem clara. E se precisar, procure informações além do que está escrito ali, mas ela é objetiva. Quando a gente abre o artigo 5º, ele diz logo assim, quais são os direitos fundamentais. E quando ele fala assim, quais são os direitos fundamentais, ele vai falar logo assim, dignidade da pessoa humana, liberdade e igualdade, está logo assim na primeira página da Constituição. Aí a pessoa, meu Deus, mas isso já está tão distante de mim. Não. A luta começa pelo conhecimento, por aquilo que a gente deve acessar em especial. Conhecer e entender. Tem um filósofo chamado Immanuel Kant. Ele estudou muito sobre dignidade da pessoa humana. Do século, eu não sei, século que Kant, acho que 19, que ele viveu, mas ele, francês, ele falava, e falar sobre dignidade da pessoa humana, escrever sobre ela é algo difícil, gente. Assim, pesquisar sobre ela, entender o que ela é algo assim que precisa de estudo, entendimento, porque fica muito assim, onde ela está para quem, dignidade para quem, onde ela chega até mim. E só que Immanuel Kant, ele fala uma coisa, ele diz assim, eu acredito que a dignidade da pessoa humana é essencial para os seres humanos. Só que tem seres humanos, segundo ele, que têm direito a mais dignidade, a mais proteção da sua dignidade do que outros. E ele vai enumerando. Mais do que os amarelos da Ásia, mais do que os africanos, entendeu? Então, não é direitos humanos para todo mundo. É direitos humanos para algumas pessoas. E aí a gente pensa, como se luta contra isso? Primeira coisa, a gente precisa entender o que falam, como falam esses cientistas, esses escritores, esses filósofos, geralmente brancos, europeus. A nossa Constituição, ela vem e diz assim, olha, toda pessoa nascida no Brasil, todo brasileiro, deve ter garantido a sua dignidade, a dignidade da pessoa humana. Então, nossa Constituição está dizendo que, porque ela já começa assim, todos são iguais perante a lei. Sabemos que isso também é uma igualdade material. É algo que é dito, mas, de fato, nós temos desequilíbrios, né? Quais seriam os pilares dessa dignidade da pessoa humana? Pilares. A dignidade da pessoa humana, ela tem 2 pilares. Repito, a dignidade da pessoa humana, ela está baseada em 2 pilares. Essa dignidade quer dizer que eu tenho direitos igual a você. Deveríamos ter direitos absolutamente iguais. Que o meu direito termina o teu. Mas que se em algum momento eu me considero que houve um desequilíbrio, eu devo, então, ser protegida um pouco mais para que esse equilíbrio volte. E quais são os pilares dessa dignidade? A liberdade e a igualdade. O que é a liberdade nesse sentido? A liberdade é, eu devo de agir, de escolher, de projetar a minha vida. Que é projetar. Não é só sonhar. Sonhar, todo mundo sonha. Sonha até acordado. Eu sonho um dia, eu sonho estar bem, eu sonho com a paz mundial, eu sonho. Todo mundo sonha com muitas coisas. Mas projetar é ter a possibilidade de dizer assim, lá na frente eu quero ser um pesquisador. Lá na frente, uma criança, eu quero ser um pesquisador. É ter possibilidade de dizer, eu quero ingressar numa universidade, eu quero estudar, eu quero escrever um livro. Entendeu? Eu quero fazer uma pesquisa.
projetar, eu quero ter uma família, eu quero poder ter trabalho e criar a minha família, é projetar, é poder ter um projeto de futuro. Tem gente que não projeta, porque não consegue ver a vida além do hoje. Eu já trabalhei com pessoas em situação de violência doméstica e familiar, mulheres. E as crianças iam juntas. Quando elas sofriam a violência, elas pegavam as crianças, chegavam na defensoria com as crianças, a gente tinha que acolher as crianças, dar biscoitinho, água, um suco, levar para uma outra sala, colocar com a psicóloga, assistente social, ouvir a mãe. Mais uma vez, ouvindo uma criança, eu perguntei assim, ela triste, onde é que eu posso te ajudar? Ela falou assim, eu só quero que meu pai pare de bater na minha mãe. Ela só queria o presente, ela não projeta o futuro. Ela não pensa nem no amanhã de manhã, nem se ela vai crescer, nem se ela. Ela só quer encerrar um sofrimento agora. Então, as nossas crianças, quando elas não têm capacidade de projetar, elas estão engessadas. Então, a gente tem no Brasil assim, uma gama de crianças que não sonham, não projetam, jovens que também não conseguem projetar. Então, assim, a gente não quer isso para a nossa juventude, né? A gente não quer. Eu fui uma criança, uma menina negra que projetava. Nunca, nunca precisei. Eu estudei em escola pública, morei em bairro periférico aqui de Belém, na Cremação, é um bairro periférico. Mas sabe assim, quando você consegue, dando como exemplo a minha vida, você consegue dizer o seguinte: a tua família, na dificuldade existente, ela consegue ter o mínimo. Meu pai sempre teve emprego público. Quando casou, inclusive com a minha mãe, somos 5 irmãos, botou a gente em escola, próximo de casa. A gente mora na Cremação, mas a 10 minutos da Batista Campos, tinha escola na Batista Campos, que é um bairro próximo, para quem não conhece. Então, assim, eu tinha o mínimo de estrutura, uma mãe atenciosa, cuidadosa com os filhos, amorosa, um pai que conseguia sair para trabalhar, então um pai que nunca foi impedido de trabalhar, um homem negro, nunca foi preso, nunca foi demitido, nunca, sabe assim, conseguiu criar a família. Então, essa mínima estrutura que eu tive me deu, quando eu falei no início, me deu meu primeiro suporte, me alavancou, foi a minha família. Porque aí disseram o seguinte: você estuda, você come, você dorme e você não sofre violência. Porque essa era a minha vida. Uma menina negra de periferia. Mas eu não sofria violência, nenhum tipo de violência. Familiar, de pai, de irmão, de mãe. E ali, aquilo me levava a projetar. Então, se as pessoas chegassem perto de mim, eu dizia: o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. O que você pensa da vida? Eu penso isso e eu penso aquilo. Você quer ir para a universidade? Eu quero ir para a universidade. Eu quero ir para a Universidade Federal do Pará, porque eu acho que lá é a minha universidade, é pública. Você quer o quê? Eu quero o mundo. E às vezes as pessoas achavam assim, que é muita coisa, né? Mas meus pais dizendo para mim assim, e de uma forma muito sutil, muito simples, não era nada muito rebuscado, e às vezes até sem falar, porque às vezes eles não falavam. Mas o movimento deles, o exemplo deles e o sustento que eles me davam, dizia: você vai poder ir onde quiser, e você pode ser o que quiser. Era sempre assim. Eu quero dizer, isso dá para a pessoa uma estrutura. E aí eu te digo, Elsa falou uma palavra muito importante. Ela falou assim: a gente tem uma luta que não passa que não fica no individual, ela passa sempre pelo coletivo. Sueli Carneiro fala sempre isso. Leia Gonzalez passa por esse coletivo, porque não era eu sozinha, era a minha família. E aí eu conheço depois mas já formada, eu conheço o Sedempa, que, nossa, me estruturou, me disse que eu era uma mulher negra, porque até então você é o que a sociedade diz o que você é. Você é uma menina morena, você é isso, você é aquilo. E aí eu me encontro dentro do Sedempa, esse lugar maravilhoso, com pessoas maravilhosas. E aí ele me forja, ele diz quem eu sou, né, nessa sociedade.
E aí, a partir daí também vai, eu vou, então, é um conjunto de fatores me levando para cima. E aí também, se eu posso ser o que eu quero ser, eu vou estar onde eu quero estar. Mas também essa opção pela Defensoria Pública, ela está ligada também a esse coletivo. A que tipo de trabalho eu podia fazer na vida? E a Defensoria me mostrou isso. Eu podia trabalhar para o coletivo, para a sociedade. Eu podia ser uma mulher negra dentro dessas instituições, porque a instituição do sistema de justiça muito brancas, muito elitizadas, nos vê apenas como os clientes que podem entrar, ingressar ali. E de repente eu era uma defensora. Então eu tinha que ter um lugar, eu tinha que ter uma voz, eu tinha que ter um acesso a tudo, e eu ia atender. E a pessoa quando entra, ela diz assim: "Nossa, uma mulher negra me atendendo. E às vezes eu estou atendendo outra mulher negra. E ela começa a ver o espelho, ela começa a se reconhecer. É possível estarmos em todos os lugares. E é possível ser atendida por uma mulher negra que vai talvez me entender um pouco melhor na nossa situação de gênero enquanto mulheres e na nossa questão da negritude. Então, tudo isso que eu digo, falei um pouco de mim, mas é para dizer que nada foge do que nós somos e do que está ao nosso redor, né? Então, quando a gente vai, e aí, se vocês seguirem a Constituição um pouquinho mais, vocês vão ver que logo em seguida, no artigo 6º, ele vem e diz quais são os direitos sociais. E lá no artigo 170, quais são os direitos econômicos, que é o direito ao trabalho, a uma remuneração justa, quais são os direitos culturais. E lá está na Constituição, gente. Então, quando alguém também disser assim, de onde você está fazendo essa discussão de direitos econômicos, de direitos, só basta dizer, está na Constituição. E nos pactos internacionais que o Brasil assinou, e o Brasil assina todos. O Brasil é um país que assina pacto. O Brasil é um país de leis, também para dizer uma coisa para vocês. O Brasil cria muitas leis, nem todas cumpridas, nem todas efetivadas, nem todas abraçadas. Mas o Brasil é um país que adora leis. Leis e leis e leis. E muitas leis, muitas vezes bem feitas. Nossa Constituição é uma Constituição boa. É uma Constituição democrática. Então, assim, a gente tem que entender, voltando aqui, que direitos econômicos, sociais e culturais não é algo que está longe da gente, volto a dizer, é algo que a gente tem que pensar no nosso dia a dia, na escola em que estudamos ou que somos um professor, no local onde trabalhamos, na esfera da nossa cidade, da nossa comunidade, do nosso território, é, na esfera do nosso município e do nosso país. Mas eu fico por aqui por enquanto, não sei se eu deveria ir um pouco mais. Eu pensei em entrar um pouco mais, mas eu acho que a gente pode. Francisco, eu te pergunto, porque eu não sei se eu já passei o meu tempo, A senhora mas. passou 59 segundos, doutor. Então eu fico assim por aqui, porque a gente pode começar Isso. a conversar um pouco, né? É, Dar uma liberdade para o pessoal fazer alguma pergunta, não ultrapasso muito mais do que isso, e aí a gente continua, então, as nossas perfeito. intervenções, o nosso bate-papo. Muito obrigada. Doutora Rose, no bate-papo já tem algumas questões que a senhora pode anotar que já foram feitas para as senhoras, tá bom? E na sua réplica, depois do doutor Jairo, a gente retoma um bate-papo. Então a gente vai fazer assim, tá bom? Tá. Doutor Jairo, o senhor fez o exercício da escuta, eu vi que o senhor estava muito atento, que é muito bom ouvir a doutora Rose, agora nós queremos ouvi-lo. Direitos sociais, o que é que nós podemos entender sob a ótica do Ministério Público? Agora é com o senhor, doutor Jairo. 30 minutos, podendo passar 59 segundos também para ficar equiparado. Tá certo, Francisco. Olha, Francisco, ouvindo aqui a doutora, eu fiquei assim, sabe? Quando a gente está na faculdade, nós falamos sobre esses assuntos, conversamos, debatemos, e a gente, às vezes, deixa passar despercebido alguns detalhes, né, que a doutora trouxe aqui, muito enriquecedores. E uma dos pontos, né, que eu ainda não entrei ainda propriamente no meu tema, que eu pretendo abordar aqui, mas
direitos sociais, direitos econômicos, e para que eu possa entrar na minha fala, eu já queria aproveitar aqui, se me derem as venhas, para. Deixa eu pegar minha anotação aqui, o colega comentou uma situação aqui, e eu queria iniciar com essa fala dele. Ele pergunta assim, o Fabrício, né? Ele pergunta assim, quais são os direitos, os principais desafios para a efetivação dos direitos econômicos, sociais e culturais no Brasil? Isso aqui me tocou muito porque está dentro da minha pesquisa do mestrado, né? Me tocou bastante por conta de que eu trago um ponto que a doutora abordou aqui na minha pesquisa, que é usar uma metodologia decolonial para desmistificar toda a criação europeia no nosso ideário, né? Ou seja, nós temos todo um conceito do que é preto, do que é negro, do que é o índio, e nós não temos um conceito europeu acerca de efetividade, né? Eu fiquei muito chocado com essa situação, e aí eu me tocou lá na minha metodologia, né, na metodologia da minha pesquisa. Aí eu digo assim, olha, eu preciso falar de efetividade de direitos fundamentais, de direitos sociais, de direitos econômicos, a partir de que eu preciso não afastar, mas desconstituir falácias que elas tragam a estruturação do nosso preconceito. Então, a partir disso é que eu venho, como a doutora Elza reportou aqui, e eu vou trazer, professor Francisco, um decote cerca da minha pesquisa do mestrado, né? Eu vou trazer a história para que possam perceber a, a, a necessidade de tratar esse assunto com bastante serenidade, né? Ainda não qualifiquei o mestrado, mas está numa pesquisa, está muito avançada. No ano de 2015, quando eu me formei, dois primos que haviam entrado para a graduação na UFPA, pela modalidade intervalar, recebiam um chamado Bolsa Permanência. Então, como era o sistema que recebiam? Durante os meses em que estavam lá no intervalar, geralmente o período das férias, eles recebiam um mês, outro mês, né? Considerado o semestre, recebiam 2 meses no semestre, não recebiam 4. Aí ele disse assim, mas doutor, eu estou falando aqui de dinheiro, estou falando de efetividade. E já vou chegar nesse ponto. Quando eu me formei, eles me procuraram. Era a figura com conhecimento jurídico mais próximo para verificar a situação. E ali eles me relataram a situação, requerimentos e dentre outros. Deixar bem claro que eu não sei aqui quem é de UFPA, quem é de UEPA, não sei nada aqui, tá? Aqui eu vou jogar no ventilador. E, e o que é que ocorre? Quando eles trazem um dossiê para que eu possa analisar, eu analisei por volta de uma semana e disse assim, opa, aqui nós temos uma violação de direitos, né? Direito da pessoa do campo, os povos quilombolas e os indígenas em especial. Então eu fui me debruçar mais afinco para que eu pudesse levar o questionamento à esfera judicial, porque na esfera administrativa nós estávamos tendo a negativa. E fui, dei entrada na Justiça Federal, naqueles dois procedimentos. O juiz entendeu que havia violação de direito e que os estudantes teriam que receber todos os meses do semestre e não apenas 2 meses. Então, se ele estudou um semestre, está regularmente matriculado e inscrito, ele recebe os 6 meses, ao invés de receber apenas 2. E então, a partir daquele momento, saiu a conversa
de que os estudantes indígenas quilombolas teriam direito a 6 meses de bolsa e não apenas de 2, o que geraria efetividade. Mas eu vou falar de efetividade um pouco mais à frente. Aí outros alunos me procuram, nós fizemos entrada na Justiça Federal. O mesmo juiz que havia decidido favorável nas duas decisões anteriores, deu decisão negando o direito à Bolsa Permanência, fundamentou de que não havia fundamento jurídico para a concessão da Bolsa, uma vez que os estudantes não estariam efetivamente matriculados, porque a UFPA informou em sua resposta que os estudantes, ao terminar o semestre naqueles 2 meses, ele não estaria mais vinculado à instituição e só voltaria a ser vinculado no próximo semestre. Então, o judiciário acatou aquele entendimento da UFPA. E como eu me especializei em processo, eu recorri. Né? Recorri, e dessas decisões nós tivemos um racha dentro das turmas recursais. Temos 2 turmas recursais no Judiciário Federal Paraense, de Belém. E ali nós tivemos que um entendeu que tinha direito e o outro entendeu que não tinha direito. Né? Isso em 2017, aproximadamente, 2015, 16, 17, em que, para que eu pudesse recorrer da turma que estava negando o direito, não reconhecendo o direito, por assim dizer, eu precisava de um paradigma de um TRF de outra região. Que outro TRF tivesse a mesma discussão em turma recursal para que eu pudesse ter um paradigma. O que é o paradigma? É ter um parâmetro de divergência. Um decidiu uma coisa, outro decidiu outra. Eu preciso, para poder uniformizar, poder gerar um único entendimento, eu preciso pegar esses 2 entendimentos e formar um só. É esse que vai prevalecer. Não tinha. Procurei na diversidade que existe no nosso país, não achei esse paradigma. Aí que sabe de uma coisa? Já estou aqui mesmo, entrei com o recurso, a turma nacional de uniformização, e claro, não foi recebido por conta de que faltava o paradigma. Não tem nada de errado aqui, porque dentro do devido processo legal, é dessa forma que tem que acontecer. E então fiquei ajuizando e vai e volta, vai e volta. Quando foi em 2021, o TRF da primeira região criou a turma regional de uniformização. Nessa turma regional de uniformização, a exigência de paradigma seria de turmas recursais da mesma região. Então, eu já estava com o paradigma em mãos, entrei com a uniformização e, para a minha grata surpresa, uma semana depois que eu ingressei como promotor de justiça, a turma regional de uniformização do TRF da primeira região uniformizou o entendimento de que os estudantes indígenas e quilombola, dentro dos critérios da formalidade, teriam direito à Bolsa Permanência nos 6 meses do semestre, 12 meses no ano, independentemente se estava em sala de aula ou não, porque lá o UFPA, dentro dos critérios, coloca entre tempo comunidade e tempo universidade. Isso eu estou trazendo como exemplo dentro do contexto, porque dentro das decisões das turmas regionais, das turmas recursais, tem várias decisões que trata os estudantes indígenas e quilombolas como meras pessoas que não precisam daquele recurso. E que, inclusive, dizem em suas decisões que os seus territórios são fartos para sobreviver. Eles falam lá. E aí eu preciso trazer a desconstituição dessas falácias para que eu possa efetivar um direito que foi duramente e através de muitas lutas conquistadas em 2013, a partir que surgiu o programa Bolsa Permanência pelo MEC em 2013. Eu tenho a instituição de um direito
e, por outro lado, eu não tenho a efetividade desse direito. Então, a partir disto, eu vejo que viola não só o direito fundamental, mas como impossibilita o direito econômico, impossibilita o direito social. Então, esse ponto que eu queria puxar aqui quando o colega falou sobre o modelo econômico, sobre a efetivação dos direitos econômicos, sociais e culturais no Brasil, aí eu venho trazer o ponto. Ó. Nós temos o problema de um modelo econômico brasileiro excludente. De que ao invés dele criar mecanismo para que haja inclusão, ele coloca em sistema de exclusão. No caso da UFPA, ele é muito claro. Né? Claro, ainda está em maturação. Mas nós temos a baixa participação popular da juventude nas decisões, que é por isso que eu gosto muito de falar, né, nessa passagem que eu trouxe bem no introito, né, que nós precisamos ocupar esses espaços de fala, de tomadas de decisões, porque a partir de que, veja, a partir de que eu me tornei um advogado, me qualifiquei conhecedor na lei, eu, a partir dessas intervenções, ajudei um grupo, as pessoas, a não ter o seu direito violado. E assim a garantia desses direitos. Nós temos também a questão do subfinanciamento crônico de políticas sociais no Brasil. Né? O que seria isso? Seria o fato de que eu não dou primazia às políticas sociais. Elas surgem apenas como política para tentar uma eleição, uma reeleição. São políticas sociais que elas, em regra, né, muitas delas criam essa efetividade. Né? Eu poderia até dar exemplo pessoalmente do que aconteceu comigo, com a minha família, né? Mas surgindo aqui um outro momento, quem sabe eu posso trazer essa discussão. Ou vou trazer logo. Né? Quando surgiu o Bolsa Família, em 2003, 2004 aproximadamente, a minha mãe pegava o valor do Bolsa Família, naquela época era 45, R$ 50 em média, e levávamos até a papelaria para que nós pudéssemos comprar o material escolar e ela dividia e parcelava, em média de 6 meses. Pegava aquele dinheiro do Bolsa Família e então investia na nossa educação. Hoje, de 9 filhos, a minha mãe deixou eu formado em Direito, um outro meu irmão formado em Matemática, outro formado em Física, outro formado em Educação Física, um em Engenharia Civil. Políticas sociais que funcionaram. A gente pode dar como louvor. Mas, como regra, políticas sociais no Brasil tem esse problema crônico de que não tem um direcionamento adequado, como em algum momento, né, recente percebemos, que não tem um direcionamento e não tem uma fiscalização adequada, nós vamos verificar que essas políticas sociais elas vão por água abaixo e, portanto, deixa de ter a sua efetividade. A insuficiência e descontinuidade dessas políticas públicas também elas são bastante preocupantes, como bem colocado recentemente pelo chefe brasileiro, do executivo brasileiro, nosso chefe de Estado, de que não importa qual é a origem dessas políticas, elas precisam ser continuadas. Elas não podem ser deixadas de ser implementadas porque são recursos públicos, são parâmetros públicos que precisam ser dados continuidade. As desigualdades territoriais também são preocupantes para essas efetivações, como ocorre nas lutas nos campos para poder garantir os seus próprios territórios. Nós verificamos isso mais acentuado nos territórios indígenas, em que, inclusive, eu estou hoje frequentando muito territórios indígenas na região que eu atuo, e lá eu perguntei uma vez para o cacique, né, se eles quisessem eu fosse sair dali daquela região, se eles aceitariam sair para outro lugar.
A resposta dele foi: para onde? Não temos para onde ir, né? E aquilo me chocou, né? Me chocou porque assim, não que eu quisesse que ele saísse, né? Que ele saísse, que o grupo saísse. Foi uma indagação, porque a gente recorda na história que esses grupos eles tinham tendência de migrar para onde tivessem os recursos naturais apropriados à sua subsistência e assim por diante. Então, essa dinamicidade no território de forma adequada e apropriada para proteger, inclusive, os territórios, o meio ambiente, nós não vamos ter hoje, porque quando eles saem, nós estamos diante daquilo que se chama de grilagem, dos povos, de uma minoria que busca suplantar a sua soberania ali e afastar os povos daquela região. Essa desigualdade estrutural e o racismo sistêmico também ele é um problema sério para a nossa sociedade e para os nossos territórios em geral. Racismo ele é um parâmetro que, recentemente, como eu discuto mais sobre essa questão de racismo, ao conversar com determinadas pessoas não negras, né, elas perguntam, mas o que é racismo? O que é preconceito? E elas não têm a percepção de que nós que passamos por racismo, nós que passamos por preconceito, temos um impacto significativo na nossa sobrevivência, na nossa qualidade de vida, na nossa autoestima. E com isso, essa estrutura desigual, ela vai criando, então, violações de direito. E só violações de direito. Ela não cria, não agrega nenhum valor para a nossa existência. Então, a partir disso, eu trago aqui também, não sei se eu, Francisco, não sei se eu ainda tenho tempo. O senhor tem 10 minutos, doutor Jairo. Deve ter muito tempo ainda, dá para falar muita coisa. Não sei se o povo aqui está me entendendo. Se eu falar de forma, gente, que, né, que às vezes eu solto uns palavreados e vocês podem me interromper. Me explica melhor o que é isso aí. Né? A colega que me antecedeu puxou. Eu queria só, né? Inclusive a Elda, quando eu estava explicando para os colegas aí no grupo, falava sobre conhecer o nosso passado. Ele é essencial para que possamos conhecer e trabalhar o presente e o nosso futuro. Eu recordo sobre quando estudávamos do direito fundamental, os direitos humanos, sobre a questão de gerações de direito, né? Ou então dimensões de direitos, ou aquilo que se possa dizer, os processos que transicionaram a nossas existências para que possamos alcançar determinados direitos. Né? E aí vamos ter, lá na primeira dimensão de direito, no marco, né, que traz então os direitos civis e políticos, né, que faz com que o Estado não mais intervenha de forma negativa na atuação, na percepção de direito da sociedade. Esse é o foco principal. Né? Surge lá na Revolução Liberais, né, no século XVIII, em que o Estado ele passa Claro, ele não vai dar isso, né, de graça. Ele deve fazer isso porque está ocorrendo, então, aqui uma revolução, está ocorrendo um movimento muito forte para que as pessoas possam ter a liberdade de expressão, possam ter o direito ao voto, direito à propriedade, direito à vida, direito à segurança. Então, nesse contexto de primeiro momento em que criamos nós estamos diante das nossas lutas, surge essa geração em que essa dimensão de que nós vamos olhar para frente, assim, nós não aceitamos mais estar diante de um Estado que apenas reprime, que nos reprime, que nos reprime. E aí nós precisamos de um Estado mais garantidor do que um Estado repressor. E aí, nesse momento, nós vamos ter outras figuras que vão passar para uma segunda geração, em que nós vamos lutar por uma coisa que nós chamamos de liberdade. E aqui nós vemos dentro da liberdade os nossos direitos sociais, lá previsto no artigo 6º da Constituição, em que nós temos ali, salvo engano, alguém perguntou há pouco,
quais são os nossos principais direitos sociais? O doutor explicou muito bem. Olha, direito à alimentação, direito à moradia, que inclusive o direito à moradia foi reformado na Constituição para poder colocar lá direito à moradia, direito de você ter uma vida com dignidade. E os direitos econômicos e culturais eles vão estar justamente neste momento histórico da sociedade, em que nessa segunda dimensão, nessa segunda geração, nós vamos ter a atuação do Estado para garantir direitos positivos, direitos que se possa dizer essenciais para a existência de cada um de nós. Direito à saúde, o direito à vida. Lembrando que o Brasil ele já não tem mais a pena de morte no Brasil, não tem instituição de pena de morte no Brasil de forma efetiva, né? Nós não temos a declaração de pena de morte no Brasil. Há apenas a previsão em caso de guerra declarada, né? Garantindo que o direito à vida ele seja pleno, o direito à vida ele não precise que você crie mecanismo para ter esse direito. Então, a partir dali, né, nós vamos ter a Revolução Industrial, nós vamos ter as várias tiranias elas vão deixar de existir, os vários momentos repressores no mundo todo eles vão deixar de existir e vão passar a dar o espaço para a Revolução Industrial, que cria, infelizmente, muitas mazelas também, a partir de que gera uma exploração acentuada no trabalho, que gera uma desigualdade econômica muito, muito grande, mas que também garante a expressão cultural, a expressão regional, garantindo com que os direitos sociais eles venham se apoderar do cenário brasileiro a partir desse momento que nós vamos ter aí século XIX, por volta do século XX, nós temos essa dimensão de direito que vem trabalhar em prol de uma reorganização estatal a ponto de podermos em algum momento falar, ser ouvido, votar, ser votado e assim por diante, como nós vamos ter também a terceira geração e todas elas se complementando, né, a dimensão se complementando, então passamos para a terceira dimensão ou geração que se fala de fraternidade, solidariedade, direitos coletivos, direitos difusos, que em muitos casos, né, é o que se apodera a instituição do Ministério Público, em que esses direitos coletivos, direitos difusos, direitos individuais ou indisponíveis, como é o caso do direito à saúde, direito à vida, né, que cada um de nós tem esse direito, mas que por ser tão essencial, tão importante na nossa vida, esses direitos eles não podem deixar de existir, estão inclusos no mínimo existencial e que não pode ser arguído a falta de recurso para que se tenha essas garantias. Então, a partir dali nós vamos ver que esse direito fraternal, essa solidariedade entre os povos, né, entre países e outros, entre as soberanias, nós vamos perceber que essa proteção ela vem com gosto de coletividade, com gosto de solidariedade, para que possamos, então, reprimir aquelas mazelas que ocorreram durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, e nós vamos ter suplantado no Brasil a partir das constituições modernas, que vem, então, mostrar para construir no Brasil uma nova sociedade em que os direitos coletivos e difusos, eles estão mesclados de solidariedade. Temos também, nesse mesmo contexto, o direito ao meio ambiente, que recentemente meu papelzão assim, uma das maiores conferências, a maior conferência climática do mundo, né, que eu também estive presente nesses dias dos debates, né, não estava na mesa de debate, mas participei dialogando com diversas personalidades, diversas autoridades e povos acerca dos direitos ambientais. Gente, tem gente com áudio ligado. Aí, né? Uma atençãozinha. Obrigado, gente. Só Bruno. eu tento levar umas vídeos com centra. É Marceline o nome dela.
Eu achava que o nome dela era Márcia. Bruno, é Alô, o seu. alô, alô, Bruno Bruno! Daniel. Por Alô, favor. Bruno! Bruno, você está com seu áudio ligado, por favor? Tá bom, isso, já tá ok, Ednei, obrigado. Tá, Valeu. obrigado, Francisco. Desculpa, doutor Jário, acontece. Nada, que isso. E então, nós vamos ter aqui que, dentro desse direito ao meio ambiente, nós também vamos ter o direito à paz, o desenvolvimento do consumidor, e dentre outros. Né? Temos também o momento em que se trata de gerações posteriores ou dimensões posteriores que ainda estão em construção, que já tem grande adeptos, né, e na doutrina, na jurisprudência em geral, que se trata então da quarta geração de direitos relacionados à democracia, como vem muito discutindo nos últimos tempos, o pluralismo político, que é necessário para que se possa fortalecer a democracia, a oposição ela é um instrumento necessário nesta geração, e também envolve a questão tecnológica para que se possa, então, tratar de democracia participativa. Temos também na sequência, né, lembrando que uma não termina e a outra começa, nós temos sempre nesses momentos históricos a construção delineada para que uma não interfira na outra e ela não se apague, para que não gere, então, a invisibilidade das conquistas, uma vez que no ordenamento jurídico brasileiro e até mesmo internacional prevalece o princípio do não retrocesso. E nessa geração, então, nós vamos ter os direitos virtuais, né? Nós vamos ter os direitos de privacidade da internet, nós vamos ter o direito à imagem, direito à honra, questão digital, tem a questão das inteligências artificiais, dentre outros elementos que fortalece, que verificando com as gerações anteriores, que se fala de liberdade, de solidariedade, todas essas posteriores elas vão trazer elementos para que nós possamos trabalhar esses direitos de forma coordenada e não de forma isolada. Então, com isso, eu trago esse contexto de que ele é muito importante. Por isso que eu trouxe no início, no começo, o exemplo da minha dissertação, porque eu não posso regredir, uma vez que eu tenho o direito à efetivação da educação de povos tradicionais. E por que é necessário a, a, essa, trabalhar essa questão da efetivação? Porque povos tradicionais, por natureza, eles têm um índice de evasão universitária muito alto, em que pese tem um índice de notas e desempenho acadêmico elevadíssimo, mas temos um índice de evasão muito grande de acadêmicos. E quando em 2013 surge esse direito de povos tradicionais, de que cursando os cursos intervalares, eles têm a garantia de que eles vão para a faculdade e vão ter a certeza de que vai ter mantimento para estarem na faculdade e também manter os seus que ficam nos territórios. Isso é violação de direito quando eu não garanto que esses estudantes eles tenham essa plenitude de garantias que foram prometidas e que, em alguma medida, está sendo retirada ou não está sendo concedida. E porque vai para a faculdade, chega lá, encontra uma outra realidade. É como se fosse no período em que você ia trabalhar, chegava lá, pagava para o próprio patrão o dinheiro do frete, o dinheiro da moradia, e quando se via, ele estava mais devendo do que trabalhando, gerava o processo de escravidão. E aqui eu não vou entrar nesse caso de escravidão, que já tenha sido objeto de muita vontade minha trabalhar, pesquisar essa questão de escravidão, né, como também aqui o tema ele é um pouco mais sensível em relação a isso. Abstenho de falar sobre isso, mas fica então apenas o meu registro de vontade de dissertar acerca desse tema. Então, quero agradecer a atenção de todos, né? Espero ter ficado dentro do meu marco temporal e me coloco à disposição para outros questionamentos. Obrigado.
doutor Jair, doutora Rosemary Reis, a gente vai agora ler algumas perguntas que estão aqui no chat e os dois podem responder nessa maneira interativa aí com os jovens, né? Bom, o Fabrício está sendo recorde de enviar perguntas. E o Fabrício, ele pergunta, como o direito social se aplica à proteção dos direitos de crianças e adolescentes? Quais são os direitos sociais de nossas crianças e adolescentes? E aí o doutor Jair e a doutora Rose fiquem à vontade para ajudar a essa reflexão que trouxe o Fabrício. Só antes da resposta, Elza, me permita rapidinho, queria fazer uma breve consideração acerca dessa dimensão do território. É o seguinte, a gente sabe que território não é somente uma porção de terra, né? Existe relação de poder, identidade e a necessidade, entre aspas, de um controle estatal. Só que não é um controle somente como acontece na perspectiva, por exemplo, da nossa periferia, o doutor Jário e a doutora Rosemary conhecem muito bem. Não é somente a presença do Estado, digamos, policial, ou então do agente de segurança, que é muito presente, inclusive, na periferia. Toda hora passa viatura aqui, então não dá para dizer que o Estado é ausente. Mas nós queremos a presença do Estado sob uma outra perspectiva, numa outra ótica. E aí, quando a Elza vai daqui a pouco também fazer outras perguntas da galera, mas, por exemplo, a galera está aqui, a gente sabe que nós não vamos ter muitos encontros de direitos sociais, a gente tem que espremer ao máximo, aproveitar ao máximo esses minutos que temos. Por exemplo, aqui nós temos diversas realidades, comunidades tradicionais, periferia e tudo. E a partir daquilo que foi falado, já é também uma pergunta geradora para provocar um debate, talvez. Como é que a gente pode visualizar a ausência desses direitos sociais a partir do que falou a doutora Rosemary e o doutor Jário? Por exemplo, lá na minha quebrada, lá no meu território, onde é que eu identifico isso? Porque a partir dessas respostas, a gente vai começar a pensar, a refletir sobre aquilo que nós vamos construir no nosso laboratório de pesquisa, por exemplo. Então, a ausência desses direitos sociais, em qualquer lugar que a gente esteja, ele vai ser um elemento para debate muito significativo para a gente, para as nossas próximas etapas. A gente falou moradia, direito à educação, saúde, esses direitos básicos, né, garantido no artigo 5º da Constituição. Mas o que é que, por exemplo, como é que eu no território percebo a ausência desses direitos e como eu posso intervir a partir daquilo que já existe como luta local? Então, é isso que a gente poderia também provocar uma reflexão nesse sentido, porque a gente não vai ter tantas aulas, mas a gente está tendo hoje a oportunidade de ter duas pessoas especialistas nesse campo e que são operadores, que na prática atuam, sabe? Então, exige que seja cumprido tal direito e tal. Então, onde é que eu vou começar a refletir esses direitos sociais, como é que ele está ausente? Tem alguém lutando, se organizando no meu território, nessa perspectiva, para a garantia desse direito? É para a gente gerar um pouco desse debate. Então, a minha sugestão, Elza, também é que você possa ler as outras perguntas de um bloco, porque nós temos 56 minutos é muito rápido. Então a gente poderia, talvez, você leria as perguntas e se estimularia a galera a fazer perguntas, e depois eles já fariam as considerações e as respostas e as considerações finais. Até porque tem gente que diz que vai ser 11h30 e tal. Pode ser assim também, para a gente ganhar tempo? Sim, Porque se a gente for sim. fazer uma pergunta, e A aí eu acho que primeira vai demorar um pouco. pergunta, como eu coloquei, é essa do Fabrício. Como o Tem mais direito outras? social A gente fazer um bloco? se aplica à proteção das crianças e adolescentes? Eu acho que é importante a gente iniciar por alguma, né? Eu estou fazendo levantamento, então acho que a doutora Rose e o doutor Seria, Jair já pode iniciar com essa pergunta, né, que veio dos jovens. E eu estarei sistematizando as demais. tá, licença. Eu gostaria de falar um pouco sobre esse questionamento do Fabrício, pertinente, muito bom. Aí, se tiver bom, eu posso começar. À Fabrício, vontade, doutora Rose. obrigada. Fabrício, quando a gente fala em direito social, a gente está falando, como eu já falei lá no início, se você vai na Constituição, você abre a Constituição lá no artigo 5º, direitos fundamentais. Direitos fundamentais, lá estão esses direitos sociais. Artigo 5º, 6º. E a gente já falou, é aquilo que está no nosso dia a dia, é aquilo que nós precisamos para viver com dignidade. Tudo aquilo é enumerado, né? Vida digna, saúde, transporte, lazer, comida na mesa de qualidade, água potável, saneamento, isso.
E isso se faz para qualquer pessoa. Aí você falou, como se aplica, como, né, como se vincula isso à questão da criança e adolescente? Então, sabendo que esses direitos sociais eles estão previstos na Constituição e são aqueles que estão lá no artigo 5º, se eles não estão acontecendo na nossa cidade, no nosso território, no nosso dia a dia, a gente tem como acessar, a gente tem como exigir que eles sejam implementados. Vou dar um exemplo simples para a gente ver no nosso dia a dia. O direito social, no caso das crianças e adolescentes, ele protege as crianças e adolescentes através do ECA, porque foi criada uma lei pensando, nós temos uma lei maior que a Constituição, mas ela é muito ampla, ela chega a ser abstrata, ela diz muita coisa, mas ela não vai pontuando como fazer cada coisa, tem que vir leis depois para dizer, isso vai ser feito assim, 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 assim. Então, como na Constituição diz que o direito da criança é prioritário, e está lá um artigo da Constituição, depois vem leis dizendo como se dará essa proteção, através de que maneira, que órgãos, que políticas públicas devem ser implementadas para que aquilo, de fato e efetivamente, aconteça. Então, o ECA é uma lei que veio porque existe uma proteção constitucional e vem o ECA. E o ECA esmiuça tudo. A criança é prioridade absoluta. A criança deve ter direito à educação, à saúde. A criança, em todos os momentos da vida dela, ela deve ser protegida pelo Estado, sociedade, pela família. Aí ela vem especificando. A criança deve estar matriculada. A criança não deve ser exposta a risco. Uma criança não deve ficar na rua ou nem em casa sem a proteção de um adulto. E vai especificando. E aí eu vou dar um exemplo que uma vez eu falei num outro local. Às vezes, uma mãe que precisa trabalhar fora, ela às vezes, não conta com uma rede de apoio. Às vezes, não, mas ela precisa sair de casa. Ela precisa trabalhar. E uma mãe, se em determinado momento ela deixar filhos menores em casa, dentro de casa, sem supervisão de um adulto, e sair para trabalhar, ela pode chegar a responder processo. Porque ela deixou uma criança menor em casa. E ela pode responder o processo, ela pode chegar a ser presa. Mas isso nos leva a um questionamento sobre as questões sociais. Quem são as pessoas mais vulnerabilizadas e abandonadas na nossa sociedade? Mulheres, crianças, adolescentes. E aí tu está encontrando o quê? Uma junção de criança e mãe, que são os mais vulnerabilizados. Então, muitas vezes, não estou dizendo que está correto, não está correto, se a mãe deixou sozinha, não vou entrar nessa questão, se deve ser presa, não vou entrar nessa questão. Eu vou dizer que, às vezes, a gente está lidando com um problema naquele território, naquela cidade, naquele bairro. E aí a gente pensa, é mais fácil denunciar essa mãe ou dizer, nós estamos com um problema que precisa haver uma política pública de Estado para providenciar uma rede de apoio para essa mãe continuar trabalhando, porque ela precisa se sustentar, às vezes ela é separada, mãe solo e tudo mais. Então, o que se pensa? Então, se essa mãe não pode deixar o filho só, então ela precisa de uma rede de apoio, ela precisa de creche. Então, ela precisa de creche. Então, vamos pensar numa política de creche para esse bairro, ou para esse território, ou para essa cidade, onde mães que precisam trabalhar estão deixando filhos nas ruas e as pessoas estão vendo aquilo acontecer e essas crianças estão sofrendo algum tipo de vulnerabilidade, riscos e tudo mais, negligências. Então, isso, quando a gente pensa nisso, de forma efetiva, esse direito social atuando, ele não e mais, Fabrício, não precisa ter só uma atuação estatal. Mas o Estado, às vezes a frase é, não estão vendo isso, o Estado não está vendo isso, as pessoas que deveriam punir não estão vendo isso. Não, cada um de nós pode ver, e, inclusive pode, pensando nisso, dizer o seguinte, nós estamos precisando de uma política pública nesse sentido, estamos precisando de creche para esse nosso território. E quem pode, de repente, nos ajudar com isso? O vereador que nós votamos. Sim, vamos falar com esse vereador, vamos falar com as ONGs, vamos falar com o Ministério Público, vamos falar com a Defensoria Pública, vamos nos mexer para isso, porque nós vamos trabalhar com a defesa de quem merece prioridade absoluta, que são as crianças, sem penalizar, sem punir ou prender mães que deveriam, de alguma forma, continuar livres para sustentar seus filhos. Estou falando isso que, às vezes, a gente precisa pensar em coisas muito, muito próximas da gente. Outra coisa, assim, tem cidades que não têm conselho tutelar, e, às vezes, as pessoas
cidades, alguns lugares aí. E às vezes eu penso, mas como é que se faz? Porque a gente está muito só, a gente precisa de mais uma rede de apoio, a gente precisa de mais gente trabalhando em prol das crianças. Então, por exemplo, para se criar um conselho tutelar, precisa de uma lei municipal. Vai estabelecer a estrutura, tudo que precisa nesse. Então, assim, aí vai ter participação, de chamar os órgãos, os conselhos, Ministério Público, Defensoria. Aí vamos trabalhar. Às vezes, é isso, é um passo para que alguma coisa seja criado e que leve à proteção dessas crianças e adolescentes. É mais ou menos nesse sentido que eu quero dizer. A lei está lá, mas quando ela é falha, cabe a toda a sociedade agir de alguma forma para que ela possa ser efetivada, consertada, criada ou melhorada. Tá bom? Obrigada. O doutor Jairo gostaria de comentar? Elza, eu vou fazer, até para otimizar, só uma pontuação que a doutora, no finalzinho, ela colocou aqui sobre o que era o ponto que eu ia falar nesse caso aqui, que seria o fortalecimento das redes de apoio de proteção à criança e adolescente. Quando você tem a rede de proteção, ela é forte, eficiente, você vai ter toda a atenção do estatal por completo. Porque ali na rede de apoio, ela vai estar, naquela rede de proteção, ela vai estar, em alguma medida, alguém vai estar atuando para proteger e dar a garantia da proteção integral da criança e adolescente. Eu recordo como exemplo que quando eu atuei em Conceição do Araguaia, inclusive chegaram a receber uma menção de aplausos por conta da atuação da rede tão eficiente na localidade. E eu vi isso de perto, de você conseguir recuperar adolescentes de 14 anos, de 15 anos, a moça que já estava se envolvendo em drogas, conseguir colocar para fazer cursos e terminar a escola, e de lá ela já sai motivada, que quer fazer alguma coisa, que quer fazer curso tal e assim por diante. Então, quando a rede ela funciona, a efetividade para a proteção da criança e adolescente, ela vem com toda garantia de que vai ser muito ampla. Então, era só esse ponto, o que eu queria colocar aqui, que eu acredito fielmente que a rede de proteção de criança e adolescente fortalecida. E aí eu chamo a atenção tanto para o Ministério Público, quanto para a Defensoria Pública e até mesmo o Judiciário, que são os três focos de cobrança da rede de proteção. Entendeu? São os três focos de cobrança, porque são os três que estão ali alinhados, e os demais eles vão estar em trabalho de campo. Mas nós precisamos estar nessa coordenação para que a rede ela funcione. Como nós tivemos, por exemplo, em Conceição, o momento em que o conceito tutelar estava meio que fragilizado, fizemos rápido uma conversa, porque essa parte fragilizada estava dificultando os demais trabalhos. E aí fortificou, todo o trabalho fluiu. Então, assim, claro, mas chamando todos da rede para fazer aquela conversa, e se ajusta, claro, não podemos também esquecer que a figura do executivo municipal é essencial para que essas medidas elas sejam realmente efetivadas. Obrigado, Elza. Era esse ponto. Temos mais, vamos tentar fazer as perguntas em bloco, mas eu estimulo nossos jovens que qualquer um pode pegar e abrir a câmera e fazer a pergunta direta para o doutor Jairo ou a doutora Rose, tá? Vocês estão tímidos hoje, né? Acho que é porque é o último módulo, a última aula antes do Natal e Ano Novo, mas tá indo lindo, está sendo maravilhoso. Bom, eu agora vou ler a pergunta do Fernando Azevedo. Ele pergunta: qual a maior dificuldade em defender pessoas em situação de vulnerabilidade social e como funciona a divisão de tarefas e a especialização de diferenças como direitos humanos e os direitos familiares? Eu vou ler logo outra e a gente vai logo avançando, tá certo? Só um momentinho aqui. Mas eu acho que para a gente ganhando tempo, a gente já, o doutor Jair e a doutora Rose podem responder. Pelo que eu entendi, ele pergunta qual é a responsabilidade do Estado e qual é a responsabilidade na família, nessa perspectiva, né?
Qual a maior dificuldade em defender pessoas em situação de vulnerabilidade social? E como funciona a divisão de tarefas e a especialização em diferentes áreas, como direitos humanos ou família? Tá, eu posso iniciar aqui, Elza, até para dar um tempo aí para a Rosemary que ela toma uma água. Acontece o seguinte, quando se fala de efetividade, nós temos que levar em consideração vários pilares, não é só um, né? E quando se fala num Estado tão dimensional como é o nosso, pode se tratar de um município, mas as diversidades são grandes. Tratar de pessoas em situação de rua, de outros, ou qualquer outra de vulnerabilidades, pode ser até mesmo no próprio lar, né? Ter a questão das vulnerabilidades, atrai um assunto muito sensível, né? Vamos passar, por exemplo, na cidade de Belém, quando você trata junto à FUNPAPA a situação das pessoas em situação de rua, né? Eu falo isso porque eu tenho o lugar de conhecimento, porque a minha irmã trabalha na FUNPAPA, e aí vira e volta ela vem conversar comigo, mano, por que que a gente, né, tal coisa de trabalhar aqui? E ela foi identificar que a grande maioria das pessoas nessa situação de pessoas em situação de rua, elas não deixam de ter um lar, elas não deixam de ter uma casa, elas não deixam de ter um espaço que elas poderiam estar. Mas o conflito está lá dentro da própria casa, né? E aí esse conflito, como é que o Estado vai agir nesse conflito na intimidade da família, né? O policial não pode adentrar. O Ministério Público tem que ser convidado a entrar, né? Como que nós vamos atuar para poder proteger essas pessoas em situação de vulnerabilidade dentro das suas próprias casas? Inclusive, é um dos pontos, quando eu trabalho as questões de rede, que eu venho conversando com os colegas, os pares. Como que nós vamos trabalhar a questão da reestruturação familiar para que nós não precisemos haver estado de vulnerabilidade que se possa chamar extrema ou extra a sua casa? Porque a casa dele é inviolável, é dele, é o estado dele. E se esse estado de vulnerabilidade interno sai da casa, como é que do seu lar? Como que nós vamos atuar? E aí vem as redes que vão atuar no ponto de intervenção, né? E tem também os projetos, tem as ONGs que trabalham prevenções. O Ministério Público agora, por exemplo, teve as tendas laranjas que o Ministério Público atuou durante a COP30, por exemplo, atendeu pessoas na rua, né? A gente tá lá na rua. Todas as pessoas que passavam precisavam de atendimento. Em média de 50 mil pessoas foram atendidas naquele espaço, né? Salvo engano, foram 7 ou 8 espaços de atendimento nesse intervalo durante a COP30. São espaços que buscam fazer a reflexão, dar um atendimento direcional para que elas possam buscar solucionar. Em muitos casos, a falta de oportunidade de uma escola ou a escola mais próxima de sua residência, vai gerando esse estado de vulnerabilidade, e com isso chamaria atenção novamente para a atuação do executivo, que é a figura essencial para a garantia desses direitos. Defensoria Pública, Ministério Público, Conselho Tutelar vão estar sempre atuando no caráter que podemos trabalhar sim preventivo, mas a sua grande maioria, nosso trabalho é de reparar situações que elas já ocorreram. Então, nesse ponto, penso que trabalhar a questão do núcleo familiar, como que essas famílias elas vão estar sendo constituídas. O Jairo quer ser pai, eu estou me preparando para isso. Eu me preparo, não bebo porque eu preciso que o espermatozoide esteja adequadamente preparado para que possa fecundar o óvulo. A minha esposa também não bebe, para que você não fuma, para que a gravidez esteja tranquila. E com isso você prepara um caminho familiar mais adequado para que a criança ela nasça num espaço apropriado, um espaço tranquilo, dentro daquilo que se espera para que ela cresça saudável, cresça em percepção de ser uma pessoa que futuramente ela não vai enfrentar essas vulnerabilidades
que geralmente se questiona, como o caso de exploração de crianças e adolescentes nas suas diversas modalidades, como é o caso até mesmo de abandono de filhos em relação aos seus pais quando ficam idosos. Então, essas vulnerabilidades, elas são gritantes, mas que ela precisaria ser trabalhada no núcleo familiar, e que eu penso que esse trabalho ele deve partir do executivo, que precisa criar uma política pública eficaz e eficiente, que ela possa dar sustentação para que essas famílias elas tenham uma base familiar mais sólida, em que os demais, como é o caso do Ministério Público, Defensoria Pública e até mesmo o Judiciário, eles estejam complementando essa atuação, para que o Ministério Público fiscalizando adequadamente, ou até mesmo direcionando, quando assim pode ser feito, a Defensoria Pública igualmente, o Judiciário, em casos extremos, quando precisássemos, mas que precisa também dessa atuação. Então, eu penso que seria nesse viés, é a minha fala. Obrigada, doutor Jairo. Doutora Rose, quer fazer algum comentário? Temos mais outras perguntas. Eu faço bem rápido um pouquinho, porque fala de vulnerabilidades, né? Que é, assim, eu digo, a defensoria é próprio do nosso atendimento, da nossa função, do nosso mistério, o atendimento aos hipossuficientes. O que seria hipossuficiente? Aquela pessoa que não tem condições de arcar com as custas. Um processo é algo que tem custas, ele tem valores, ele tem dispêndio. Então, se a pessoa não pode arcar com esses valores, essas custas processuais, ela procura a defensoria. Então, ela vai ficar isenta disso. São chamadas pessoas que, naquele momento, apresentam a hipossuficiência. Não posso arcar com essas custas. E a vulnerabilidade, como eu já falei antes, é aquela situação em que a pessoa se encontra. E tem pessoas que, em algum momento da vida, não é vulnerável. Ela tem casa, emprego, ela tem tudo. E, em outros momentos da vida, ela se encontra numa situação de extrema vulnerabilidade. Um exemplo claro é mulheres vítimas de violência doméstica. Às vezes, elas estão numa vida muito tranquila durante muito tempo da vida. Em determinado momento que elas sofrem a violência doméstica, em que elas perdem a casa, a possibilidade de trabalhar, em que elas sofreram uma tentativa de feminicídio, em que a vida dela se desestruturou a tal ponto dela não conseguir se manter os filhos, ela se encontra numa situação de vulnerabilidade e ela pode, então, ter esse acesso na defensoria. Até aquelas que têm patrimônio, porque naquele momento, às vezes, ela não consegue gerir o próprio patrimônio, que está na mão do companheiro e tudo mais. Então, as situações de vulnerabilidade, elas são analisadas, elas são vistas, elas são percebidas a cada momento. Mas é função da defensoria atuar sempre nessas questões. Vou dizer o seguinte, a vulnerabilidade, ela passa também por uma outra questão, que se chama a interseccionalidade. Essa interseccionalidade, ela diz que, mesmo pessoas vivendo na sociedade, que parece que tem a vida muito parecida com a do outro, em razão de algumas questões, elas são mais prejudicadas, mais vulneráveis e mais suscetíveis a sofrerem violações dos seus direitos. Exemplo, mulheres negras. Apesar de atendermos mulheres na defensoria que sofrem violência, muitas vezes atendemos mulheres negras e pobres, e que sofrem violência doméstica de uma forma pior do que mulheres brancas, que naquele momento possuem emprego, uma casa, um apartamento e tudo mais, às vezes até um apoio familiar. E tem mulheres que terminam em abrigos. Então, mesmo a gente lidando na defensoria com pessoas vulneráveis, a gente tem que perceber que a questão do gênero pode atingir mais pessoas, a questão da raça pode atingir mais profundamente aquela pessoa e ela sofrer mais prejuízos. Então, seria isso. E aí, você falou alguma coisa sobre a especialização, vou falar um pouquinho só rápido da defensoria. Nós temos núcleos na defensoria. Então, quando eu falo em núcleo de direitos humanos, é um núcleo onde tem defensores especializados, que fizeram especializações na área, em direitos humanos. Mas, de um modo geral, toda a defensoria, em razão da sua constituição como um órgão defensor de direitos humanos, todos atuamos em defesa dos direitos humanos, assim como vai dizer o doutor Jairo, que atua também no Ministério Público da mesma forma. Mas nós também trabalhamos com outras especialidades. Eu, por exemplo, hoje trabalho muito mais na questão, já trabalhei no núcleo de direitos humanos, hoje eu trabalho no núcleo da família. Então, a minha especialidade, minha atuação diária é nas questões de família.
tudo que diz respeito, de um peticionamento a uma orientação jurídica, a uma audiência e a um recurso, é fácil dentro do núcleo da família, assim como vai ter alguém, um outro defensor do núcleo criminal, que vai atender tudo do criminal, um outro defensor do consumidor, um defensor do tribunal do júri, um defensor da área civil e tudo mais, da área da fazenda. A única questão é que, quando começamos na defensoria, de um modo geral, nas instituições, nós vamos para o interior. No interior não tem um defensor especialista em cada área. Geralmente tem um defensor para a cidade e ele termina atuando em todas as frentes e em todas as áreas. É isso. Doutora Rose, muito obrigada. Pela questão da hora, nós vamos ler as perguntas em conjuntos, tá? Para que a gente possa, no final, fazer uma avaliação, vocês dizerem para os jovens onde há defensoria, o Ministério Público, né? Continuar com essa interlocução. O Fabrício, ele pergunta: como a sociedade civil pode contribuir para a promoção dos direitos das comunidades quilombolas e a preservação da sua cultura e identidade? De que forma a sociedade civil pode contribuir para a promoção do direito das comunidades quilombolas e a preservação da sua cultura e identidade? Essa foi a pergunta da Sara, tá? A Raquel, lá do Marajó, ela fez um texto muito bonito. Eu até pedi para que ela lesse, mas ela disse que ela está com uma certa dificuldade. Então, ela tem, a partir dos comentários de vocês aqui desse webinário, está despertando, fortalecendo a decisão dela em cursar ciências sociais, né? Então, assim, eu estou falando para a Raquel que a gente está aqui para estimulá-la, mas que ela disse que é difícil ela conseguir ter acesso a poder cursar, tanto na pública quanto na particular. Então, isso não deixa de ser uma violação dos direitos, né? Que ela tem direito a um curso superior. Então, os senhores poderiam depois comentar sobre isso. Tem também a questão levantada pela Evne, que é necessário, fundamental para a questão de nós mulheres termos creche em tempo integral para deixar nossos filhos enquanto estamos trabalhando ou melhorando, se qualificando. Ela traz essa questão. E aí tem uma outra da Amanda que é: como o direito pode se articular com a assistência social para a garantia de direitos sociais de pessoas em situação de vulnerabilidade? Como o direito pode articular a assistência com direitos sociais de pessoas em situação de vulnerabilidade? E tem um aqui que acabou de chegar, que nós temos uma jovem que ela é o Aral, né? Ela faz parte da turma das ilhas, e ela pergunta assim: acho que eu não consegui captar, mas eu estou aqui já já tentando. Alguém poderia me ajudar a conseguir localizar a. Só um momentinho, deixa eu ver se estão me enviando por aqui pela. Mas, enquanto isso, eu acho que os senhores podem ir adiantando enquanto eu tento localizar a pergunta da jovem lá de Caratateua, para a gente ir avançando. O microfone está à disposição, fiquem à Eu achei, vontade. Elza. É, Ah, legal, a legal. Gardeles é uma jovem da etnia Uaral, venezuelana, tá bom? Uma grande liderança jovem. Já conheço desde muito jovem. Ela disse: meu nome é Gardeles, estou Cooper, eu sou indígena Uaral. Ela disse: minha pergunta: vocês conhecem quais são os principais desafios dos indígenas Uaraus da Venezuela? Se sim, como a defensoria pode ajudar a garantir o direito desses povos? É isso. Obrigado, Elza. Fiquem à vontade para responder as perguntas, doutor Jair e doutora Rosemary Reis. Doutora, primeiras damas, Posso, doutor? fique à vontade. Muito gentil, doutor Jário.
Primeiro as mulheres, né? Tá, né? A gente tem que também sintetizar, né? Estamos um pouquinho com o tempo correndo. Tem uma questão aqui sobre sociedade civil, se ela pode, como pode, né, contribuir para a promoção e garantia dos direitos das comunidades quilombolas. É essencial, na realidade, assim. A Defensoria vinha trabalhando, vou dar um exemplo aqui, com a comunidade quilombola aqui de Ananindeua, Abacatal. As comunidades quilombolas passam por situações terríveis, assim, de muita dificuldade, até de como se trabalhar tudo isso. Eu atualmente não estou mais trabalhando nesse processo, temos os amigos trabalhando, é um trabalho conjunto com o Ministério Público, com o Poder Público, porque são situações muito complicadas, estavam passando linhões em cima da comunidade, aí prejudicando a questão da segurança, invadindo parte das terras da comunidade, um arsenal de coisas, assim, de empresas prejudicando a comunidade. Então, muito das denúncias vem da própria comunidade, vem da própria sociedade, vem das pessoas atingidas. E aí as pessoas atingidas, às vezes, têm que acionar o poder público, têm que acionar o Ministério Público, têm que acionar a Defensoria Pública. Muitas dessas coisas, as ações realmente são conjuntas. O trabalho nesse processo, só para ter um exemplo, ele envolvia a empresa, o pessoal vinha de São Paulo fazer reunião aqui dentro da comunidade do Abacatal, e aí pontos eram levantados, a prefeitura tinha que fazer presente nas reuniões, e a própria comunidade fazendo as exigências, porque cada modificação, cada coisa que acontece numa comunidade, cada alteração, cada momento em que ela é tocada, em que ela algo vai acontecer e que vai passar por dentro dela ou próximo a ela, e que vai gerar alguma alteração com desequilíbrio, ela precisa ser consultada. Então, havia uma questão do consentimento prévio, de tudo que dizia respeito às obras que iriam acontecer no entorno. Estou dando um exemplo que são coisas que envolvem especialmente comunidades quilombolas e terras indígenas, que são muito, 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 muito grandes e que precisam de muita gente. Não pense que é só a sociedade civil, ela é essencial. Como ela pode, sempre, ela deve estar no meio, mas nunca só, porque envolve muita coisa. Às vezes envolve coisas a níveis federais, a níveis estaduais, a nível municipal, entendeu? Agora, se existe, é levar para os órgãos, é levar informação, é pedir providências, entendeu? É acionar. Posso dizer, é isso. Eu acho que né? Você já considerou? Bem, falar de povos tradicionais, em especial quilombola, como eu disse, é muito tranquilo para mim, né? Então, uma coisa que eu vou falar assim, bem, bem rápido mesmo sobre quilombola, porque senão eu poderia passar aqui 2 horas falando tranquilo. Escuta, atenta e respeitar a ancestralidade quilombola. É essencial esses pontos para que se possa afirmar a existência desses povos e tirá-los da invisibilidade. Então, como é que que a sociedade em geral pode contribuir com os povos quilombolas, com os povos tradicionais em geral? Ajudar-nos a fortalecer e dizer: são mais de 1.300.000 quilombolas. São mais de 1.600.000 indígenas. Não são um nem dois. Em que pese eu discordo desses números. Acreditar que seja muito mais do que isso. Mas reafirmar essa existencialidade tira os povos tradicionais, em especial falando aqui dos quilombolas,
do processo milenar de invisibilidade. Então, quando nós visualizarmos, verificarmos que os povos tradicionais eles existem, fazem parte integrante da nossa natureza, da nossa biodiversidade, produzem para a subsistência dos povos que não moram no campo, que eles têm valor cultural, valor religioso, que eles têm, eu falo eles os que estão lá, mas meu lugar de fala somos nós. Nós vamos passar a contribuir com todos os povos tradicionais. E censura não é o adequado. E também não é deixar estampado, porque é só o fulano, não. E saibam bem, não foi o promotor de justiça Jairo que surgiu como promotor de justiça quilombola. Foi a comunidade quilombola. Foi o nosso povo quilombola que ascendeu. Eu falei em um outro momento na Lepa. Furamos a bolha, ou seja, agora nós já estamos no caminho para que outros colegas consigam. Inclusive, a colega que fez a pergunta aqui, até eu anotei, que eu estou com tanta anotação aqui que eu perdi o nome dela. Mas um dos meus projetos é um projeto para incentivar os nossos colegas tradicionais a estudar e realizar concursos de carreira. É um dos meus projetos. Como que vamos fazer isso? A partir do Ministério Público, a partir da atuação do Ministério Público. Hoje o Ministério Público já está criado, o Florestania, que é um programa de escuta atenta dos povos tradicionais, em que o Ministério Público vai até a localidade e procura saber qual é a necessidade daquele povo. A partir daquela escuta e deles estarem ali dizendo para a gente qual é a necessidade desse povo tradicional, nós vamos criar mecanismos para que possamos fomentar diante do executivo, diante do legislativo, para que eles possam criar mecanismos para facilitar o ingresso dessa população nos espaços de poder, em espaços de decisão. Então, a partir de que nós possamos entender de que que o quilombola, que o indígena, que o ribeirinho, eles não são meros elementos na sociedade, mas sim pessoas que fortalecem, que robustecem a existência de um povo brasileiro tão lindo que é e acolhedor. Então, quando eu anotei aqui, que eu estava lendo as perguntas, eu já tinha até feito a minha anotação aqui acerca desse tema, eu fiquei muito feliz com a pergunta, como que a sociedade civil pode contribuir para a promoção dos direitos das comunidades quilombolas e a preservação de sua cultura e identidade. Olha como foi bonito, está parecendo isso aqui ser até um título de alguma coisa de mestrado em algum lugar. Ficou lindo demais. Né? E fica como reflexão para nós jovens que temos aqui a missão e a incumbência de pegar falas como essas aqui e transformá-la. Né? E claro, não vai passar fome, morrer de fome, porque tem que estudar. Claro, tem todos os seus momentos, como foi o exemplo da minha família. Meus pais foram trabalhar e eu fui estudar. E hoje eu busco honrar os nossos antepassados, e como o caso da minha mãe, meus avós, que todo tempo deram-se de exemplo para a gente. Então fica aí nessa parte, muito linda as falas da doutora Rosemary, acerca dessa necessidade, mas eu trago aqui essa questão em especial, que possamos trabalhar esse processo de tirar os quilombolas, tirar os indígenas do processo de invisibilização que foi criado a partir de um ideário europeu que conceitua as coisas a ponto de esquecer aquilo que realmente é essencial, como é a existência desses povos que lutam para preservar a nossa natureza, a nossa Amazônia. E, claro, toda a sociedade, não desmerecendo qualquer outro, mas falando desses povos, por eu ter lugar de fala, eu sei o quanto que nós trabalhamos para isso. Vou dar como exemplo
Lá na aldeia Sororó, Suri Sororó, em São Geraldo, em São Domingos, é, pediram para construir um poço para que eles pudessem tomar banho, para que limpasse o poço para que eles pudessem tomar banho, aquele riacho. Fizemos o projeto, fomos para tirar o entulho de lá para que eles pudessem ter o espaço para tomar o banho deles. Na primeira passagem da pá, para poder tirar o entulho de lá, saíram sucuris de dentro do lago. Qual foi a providência dotada pela comunidade no momento que viram aquilo? Devolve a sucuri para o lago. E a sucuri voltou no mesmo lago que eles tomam banho. Olha como é proteger a própria natureza. Proteger o meio que eles estão ali sobrevivendo, que eles estão vivendo, que eles estão lutando para existir. Então, essas lutas, essas conquistas, quem foi que viu isso? O promotor Jair que estava lá, mas que a sociedade viu? Não viu. Eu estou hoje aqui dando como depoimento. Mas são pessoas que existem lá e preservam a nossa natureza, preservam o nosso meio ambiente, preservam os nossos animais. E lá estão. Né? O animal passa à sua frente e eles não matam. Se passasse uma cobra bem aqui, quem sabe nós tivéssemos matado. Né? Então, mas são pessoas que existem no nosso meio e que precisam ser. Desculpa aí ter me estendido muito desse ponto, é que eu me empolgo porque fala do nosso povo e eu fico empolgado e nessa contribuição. É o Eu acho que agora podemos responder a pergunta da Gardelis, né? Que ela é uma jovem uaral que faz parte do projeto e que mora em Caratateuá. Francisco, você está com a perguntinha dela aí, por favor? Gardeles pergunta, eu acho que a gente, olha, são 15 para as 11. Doutora Elza, a minha sugestão é que a gente que faça essa pergunta, depois deixe o tempo para a doutora Rosemary e doutora Jale fazer as considerações finais. Nesse interim, se alguém quiser colocar já algumas sugestões e pistas de como será a ação no território na perspectiva dos direitos sociais. Começar já a não se antecipar, mas a gente projetar as ações práticas que vão acontecer no território. Deixa eu fazer a pergunta. A Gardeles pergunta: como a Defensoria Pública trabalha para combater a discriminação e xenofobia contra migrantes indígenas do Aral? Aí vale também para o Ministério Público, tá bom? É isso. Obrigado, doutora Elza, e passo para a doutora Jair, doutora Rosemary. Olá, Gardelis. pode Pode continuar. falar. Senta, então. Pode ficar à vontade. É porque eu pensei que estava ausente. Não, é para nós dois. É para Fica à vontade. ambos. Gardelis, bom dia, Gardelis. Deixa eu te falar. A Defensoria Pública, ela tem algumas ações que são específicas, são pontuais, que são geralmente realizadas pelo Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública. Muitos deles estão relacionados a solicitações de abrigos, de regularização de locais onde a população oral deve ficar hospedada, algumas vezes diz respeito à alimentação. Já vi algumas questões, eu não estou hoje no Núcleo de Direitos Humanos, faz algum tempo que eu estou no Núcleo da Família, mas eu ouvia falar que havia questões que indicavam união de famílias e algumas questões de documentos. Nem todas as questões estão afetas à Defensoria Pública e nem todas as questões conseguem alcançar o êxito que eu acho que deveria alcançar, e eu acho que é por isso que você questiona. Porque o que a gente vê é que, muitas vezes, o que a gente descobre são lugares insalubres, lugares que não são adequados para estar famílias, crianças, lugares onde faltam espaços, lugares onde falta alimentação, saúde. A última informação que eu estava no evento, uma das questões era a questão de saúde, as doenças que estavam se alastrando. Então, eu vejo que
eu entendo o seu questionamento, porque eu acho que tem uma situação muito catastrófica aí, e que ela ainda não foi resolvida, e que ela precisa ser melhor pensada. Muitas das questões que cabe à defensoria, eu acho que elas precisam ser sempre acionadas e pensadas, porque a defensoria trabalha em parcerias. Algumas coisas não cabe a ela fazer, cabe ao poder público, cabe às prefeituras, cabe a vários órgãos. Mas as parcerias, as discussões, ouvir e levar adiante as demandas, isso sempre cabe. O que eu posso dizer é como se há algo que você precise e tenha necessidade, que você perceba que possa ser levado para a defensoria, algo específico, questões específicas, eu acho que você pode levar para o núcleo de direitos humanos. Por quê? Porque dali se analisa, se questiona, se orienta e se chega às conclusões, o que cabe, o que não cabe a ser feito pela defensoria, o que cabe ela, às vezes através de um ofício, levar aos órgãos a quem cabe realizar e de alguma forma, trabalhar em parceria por essas demandas. Obrigada. Doutor Jairo. Obrigado, Elza. Aqui, ó, falar sobre esses pontos. O, o Ministério Público agora, no período da COP30, nós buscamos ter um diálogo interinstitucional e fazer um diálogo principalmente com os países que vieram da África, né? Não está aqui incluído o teu país, né, Garland? Mas nós temos, sim, no Ministério Público também uma atuação voltada através do NIERAC, só que também, assim como a doutora Rosemary estava passando, também precisamos de provocação nesse caso, em que pese nós possamos realizar atuações de ofício, mas a regra é que precisa fazer, porque para que nós possamos saber que está ocorrendo alguma coisa, que você tem uma necessidade, né? Estando aqui no Brasil, em especial no estado do Pará, você procurando o Ministério Público, a Defensoria Pública, vai ter um direcionamento. Vamos conseguir dar esse direcionamento para você. Para povos fora do país, depende muito das relações diplomáticas e de Estado, que foge muito, eu penso até da atribuição da colega em relação a essa esfera fora do país, né? Mas aqui dentro do Brasil, aqui na nossa região, os que nós recebemos, tem esse tratamento. Inclusive, já vi vários casos em que busca se manter a cultura da pessoa que vem de fora, que do país de origem, a língua, né, da forma que ela se identifica, e assim por diante. Então, isso é uma garantia que o Ministério Público é ferrenho em relação a isso, de que esses povos precisam ser garantidos a sua cultura, a sua identidade, a sua forma de viver, né? Podemos dar, sim, suporte para muitas coisas, mas que dentro desses parâmetros para que cada um deles possa ter. Alguns, por exemplo, eles recebem um benefício, mas preferem agir de outra forma no contexto social. Também não são reprimidos, porque é a forma com que eles entendem que devem viver. Então, não pode ser reprimido nenhuma forma de vivência dos venezuelanos. Então, desse ponto, mas colocar o Ministério Público à disposição, caso tenha necessidade. E o Ministério Público, eu sei que tem momento para isso, mas eu vou aproveitar aqui já o momento da colega que pediu. Entrando no site do Ministério Público, você tem acesso a todas as promotorias do Ministério Público. Todas do Ministério Público do Estado do Pará. E você mandando um e-mail para qualquer um ali, mesmo que não seja a pessoa, o promotor ou a promotoria que vai resolver, no mesmo instante, aquele promotor que não é o que vai resolver para você, vai encaminhar para o promotor que resolve. Tá? Então, você pode entrar no site do Ministério Público, pegar os contatos lá e encaminhar. Se não cair direto no protocolo, que lá no protocolo eles já vão distribuir direto para o promotor que tem a atribuição para tanto, vamos supor que cai para a minha promotoria lá em Marabá e a tua situação seja em Belém. Aí o que é que eu faço? No mesmo instante, eu elaboro um despacho declinando para o promotor que tem atribuição para isso,
e ele vai receber o seu documento e vai dar o tratamento adequado, vai entrar em contato com você e assim por diante. Se não ele, mas os assessores, as pessoas que auxiliam. E todo o trabalho ele é encaminhado. Então ninguém fica sem resposta no Ministério Público. Chegou, ele é encaminhado, você vai ter uma resposta. E pela minha experiência nesse quase 2 anos de Ministério Público é de que é bem rápido. Então você pode ter suporte para até mesmo para tirar dúvida. Você tem uma dúvida, manda para lá que você vai ter a sua dúvida sanada. Obrigado, Elza. Estamos chegando já ao final da live. Eu gostaria que o doutor Jairo Costa e a doutora Rosemary Reis fizessem as suas considerações. Tem uma perguntinha aqui de uma pessoa que sofre discriminação, preconceito, onde é que ela tem que procurar, né? Então, eu acho que as informações, os telefones, os contatos, para que os jovens possam, quando identificar a violação dos direitos, tanto no território quanto individual, possam buscar apoio aí dos órgãos públicos. Suas considerações finais, por favor, e agradecer muito, infinitamente. Serei eu? Doutora Serei liberal, Rose, você doutor? vai utilizar o privilégio das mulheres, né? Você Tá tem esse bom, vou cavalheiro utilizar o aí. privilégio das mulheres. Obrigada pela gentileza. Doutor Jairo, muito gentil. Quero agradecer imensamente o convite e parabenizar esse projeto que é lindo, porque envolve a nossa juventude. E a juventude é isso, é movimento, é o que pulsa, é o que leva adiante, é o que quebra estereótipos, é o que movimenta a sociedade. A nossa juventude no Brasil ela tem sido muito massacrada, a nossa juventude negra, eu falo, porque existe um genocídio da nossa juventude negra. Então, quando a gente fala em direitos, não posso deixar de pensar que direitos, de um modo geral, ele existe para todos, mas no meio do caminho tem pessoas que sofrem mais para acessar e garantir esses direitos. A nossa juventude, nossas mulheres, nossas crianças, nosso povo preto, nosso povo encarcerado, nosso povo ribeirinho, quilombola, indígena. Então, no meio do caminho, há mais dificuldades e obstáculos a serem vencidos. Então, quando a gente fala assim, vamos atrás do direito, a gente vai atrás do direito, mas quebrando mais correntes. E não tem como não ser diferente, viu, gente? A gente tem que quebrar essas correntes mesmo e meter o peito para conseguir coisas melhores para o nosso povo. Então, é importantíssimo esse pensar, esse trabalhar com a juventude em seus territórios, a juventude também interagindo de território para território, entendendo outras vivências e outras coisas. É muito importante essa troca, porque a gente não vive isolado num lugar só, a gente também é movimento, o ser humano é movimento. Então, conhecer o outro, entender a dificuldade do outro. É, então, assim, me colocar à disposição enquanto defensora pública, eu trabalho na defensoria pública, eu não trabalho em todas as áreas, eu sou uma defensora da família, então eu trabalho em casos específicos, quando chegam até mim, que são casos de família. As pessoas protocolam, as pessoas agendam, elas são atendidas. Mas a defensoria como um todo, ela é uma porta aberta. Se a pessoa precisa de alguma coisa, ela liga 129 e ela agenda. Em algum momento está ocupado? Está, porque esse número atende o estado todo, todas as pessoas ligando ao mesmo tempo. Mas é o número que nós temos. É o 129 para atendimento, uma orientação ou começar um processo. Mas a pessoa diz, mas eu estou sofrendo uma discriminação, eu estou sofrendo uma violência, um ato criminoso de racismo. Aí, nesse caso, o que eu posso dizer é procure o Núcleo de Direitos Humanos, eu vou dar aqui o endereço e o telefone, que é um telefone específico lá. E lá eles agendam e vão esclarecer. Lá no Núcleo de Direitos Humanos tem essa especificidade de atender casos de violações mais específicas, que seriam tortura, racismo, xenofobia, pessoas em situação de rua, questões de violação contra as pessoas LGBT, tortura, violência policial,
acho que falei quase todos. Então, essa violência contra as pessoas idosas. Então, essas pessoas, criança e adolescente tem um núcleo específico, tá, gente? É o núcleo da criança e adolescente. Então, essas violações que eu falei passam por esse núcleo e lá tem defensores que podem sempre ou ingressar com uma ação ou dar a orientação jurídica necessária. O endereço fica na Assis de Vasconcelos, 236, e eu vou passar aqui o telefone. Só um minutinho, telefone. 3201-2680. 3201-2680. A gente pode depois colocar aí para fixar esse número, que é o núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública. É ligar e relatar a sua situação, porque eles podem agendar e ver se é algo a ser atendido por esse núcleo. E, por fim, só deixando em poucos minutos, eu não sei agora o nome da colega que falou que ela gostaria de cursar, de ter acesso ao curso superior, buscar meios, Existem as cotas para ingresso nas universidades públicas e privadas, fazer acesso a essas cotas, fazer acesso aos cursinhos públicos. Cursinhos públicos, entendeu? Gratuitos. E não abandonar, não, porque tem caminhos. E pensar nisso, que essas cotas que são políticas públicas, elas vêm para ajudar a esse acesso que durante muitos séculos, muito tempo, foi negado à população mais pobre e mais preta. Aqui eu deixo o meu muito obrigado e até uma outra oportunidade. Obrigada, doutora Rose. Considerações bem rapidinhas do doutor Jairo Costa, para a gente tirar aquela foto linda do último webinário de 2025. Então, bora aguardar aí, galera. Lindo, lindo. Doutor Jairo, por favor. Elza, eu quero agradecer imensamente pela oportunidade de ter um espaço junto à turma de vocês, dizer que o projeto de vocês é lindo, que continue esse projeto, né? Que se não for com essa turma, mas com outras turmas e assim por diante. É um espaço onde eu acredito que o diálogo, a conversa, a escuta é necessária, é importante para o fortalecimento da nossa compreensão sobre a diversidade de enfrentamentos que passamos no nosso dia a dia. Jovens que, ao invés de estar se perdendo na rua, estão aqui angariando conhecimento, se aperfeiçoando para o mercado de trabalho e assim por diante. Daqui a pouco estão viajando o mundo, ocupando os diversos espaços nas instituições, seja no Ministério Público, na Defensoria Pública, no Judiciário, no Tribunal de Contas, como assessores em algum lugar, em algum espaço vão estar se afirmando em alguma posição. E aqui eu queria deixar um recado muito, muito importante para a colega Raquel Ferreira, que eu até perguntei onde que ela mora, né, qual é a região dela. Ela falou que é lá do Marajó, né? Então, assim, eu tenho dificuldade para atuar no Marajó, então o que eu posso fazer, Raquel, é dizer para você, procura um promotor de justiça, procura a promotoria de Marajó em algum lugar, mais próximo que você tiver, relata essa situação para eles, tá? Porque é assim que nós vamos construindo política pública, é assim que nós vamos exigindo do poder público, muitas vezes, que instituam políticas públicas para os nossos jovens, para nossas crianças. Então, procura, porque se fosse próximo da minha promotoria, da promotoria onde eu estou, eu ia buscar, né, ver uma forma aqui para que a gente pudesse, talvez não resolver o seu problema de forma pontual, mas dar garantia de que outros vão gozar de algum benefício. E eu te dou como exemplo, Raquel, que eu entrei no sistema de cotas e toda vez que eu fazia um concurso, eu olhava e via assim, poxa, é uma nota tão alta para passar, parece que o pessoal já sabe até o gabarito das provas, e a gente está ali, sabe, naquelas nossas limitações para passar no concurso, no desespero. E eu pensava assim, uma hora vai chegar a minha oportunidade,
uma hora vai chegar o meu momento, uma hora eu vou ter o meu espaço. E quando chegou o primeiro concurso que o Ministério Público lançou com cotas para quilombola, lá eu estava, concorri. Se eu tivesse concorrendo em ampla concorrência, não teria passado, e concorri com os nossos colegas quilombolas e junto com a Carol, que hoje nos representa no Conselho Nacional do Ministério Público em Brasília. Passamos no concurso tão concorrido que é o do Ministério Público do Estado do Pará. Então, não desista, mesmo a fala da doutora Rosemary, não desista jamais, nunca, nunca, nunca. Eu falo sempre isso, em todas as entrevistas que eu falo, que querem que eu dê uma motivação, é nunca desistir, porque são jovens que têm imenso potencial, apenas precisam de ter o direcionamento adequado, e você está aqui hoje para ter esse direcionamento, Raquel. Então não desista do seu sonho. Se é isso que você quer, você vai ser uma excelente profissional, porque tá no seu sangue, é isso. Eu vi aqui suas falas e eu fiquei muito, muito sentido de não poder agora te dar uma ajuda mais direcionada para esse caso. Mas procura um colega aí na região, vê o que é que vai poder te orientar acerca de como que você pode lidar com relação a essa questão de cotas, que já foi declarado constitucional pelo STF, é reconhecido no Brasil e é exemplo no mundo todo como política de inclusão no Estado brasileiro. Do mais, só quero deixar o agradecimento pela atenção. A doutora Rosemary também gostaria de dizer que eu admiro muito o trabalho da Defensoria Pública. Estagiei por 2 anos na Defensoria Pública durante a minha faculdade, né, um estágio maravilhoso, né, com colegas maravilhosos, e hoje estamos aqui, né, trabalhando, né, mesmo que em alguma medida, né, com os interesses das nossas instituições, mas nós temos a finalidade em comum. Então, fica meu muito obrigado também ao Francisco, né, que introduziu o nosso webinário, e a Elza, que faz um trabalho maravilhoso. Quando entrou em contato comigo, toda empolgada com o evento. Então, quero deixar também um abraço carinhoso para todos os estudantes, as estudantes que ficaram, inclusive, até o final, e aos que já foram por algum motivo, fica o meu imenso carinho. Obrigado. Elza, só um minutinho para. É coisa rápida, pessoal. Nós temos algumas coisas muito práticas. A gente precisa fazer desse momento agora já pensar na ação concreta da nossa atividade. Precisamos evitar ao máximo faltar, na verdade, não podemos faltar nessa reta final, tá bom? E eu queria parabenizar a Elza por mobilizar duas pessoas maravilhosas também, e a gente teve um momento muito rico essa manhã. Pedir aos jovens, por favor, a gente vai encaminhar material para vocês, já, doutor Jário, doutora Rosemary, pode encaminhar cartilhas, tal, para encaminhar para a gente começar a trabalhar essa dimensão dos direitos sociais, tá bom? Muitíssimo obrigado, obrigado Elza, Edneia, Nina, Gabi, Adriano, quem está aí, não sei quem mais está aí da nossa equipe, tem uma A equipe maravilhosa, Keila, viu? a Keila, Keila, Pará está muito bem servido o de André, profissionais. O o Andrei, a gente está André. aqui nesse momento. Parabéns, juventude, valeu! Bora Bom tirar sábado, foto! galera. Elza, pode fechar, é contigo, A mano. foto, a foto! A foto, Posso vamos falar um botar a nossa pouquinho? cara. Posso Pronto. falar um Todo mundo pouquinho? abre a câmera, por favor. Posso falar um pouquinho? Diga lá, Não, Adriano. Adriana, a gente não tem tempo agora, porque os jovens estão saindo. A gente Um precisa minuto, tirar foto. um minuto. Tá bom, Elza, tá bom, tá bom. Não dá, tá bom. Quem vai tirar foto? Peraí que eu Já tô fazendo. tiraram, já pode Peraí. sair. Obrigada a todos, gente. Obrigado, Francisco, Elza, toda a Meu equipe, sorriso falso dura pouco. Muito obrigado, o doutora Rô Jairo, e toda essa doutor turma. Jairo. Foi uma Entrar. riqueza, Obrigada, né? gente. Bom dia. Obrigado, gente. Bom Obrigado, dia, Jorge. até uma É, próxima. pessoal, valeu pela aula. Muito bom, gostei. Saiu a foto? Eu tô sorrindo há quase 5 minutos aqui.
Obrigada, gente. Terminou.